Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 1. E eu vou ler, a partir do versículo 12, alguns versículos. Lemos assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. E agora um pouco mais abaixo nós lemos no versículo número 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Versículo número 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Meus irmãos, se eu tivesse que dar um título a esta palavra de hoje, seria uma igreja desconfinada. Uma igreja desconfinada. E nós vamos entender porquê. No versículo 12, o texto que nós lemos, Paulo diz assim: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Nós estamos a voltar aos nossos cultos, nas salas da igreja, mas, como os irmãos já perceberam, não será da mesma maneira e os pastores estarão orientando as igrejas a respeito de como proceder. Nós vamos ter menos cultos e vamos ter também menos pessoas reunidas de cada vez e vamos manter os nossos cultos à distância, as nossas reuniões à distância. Isto é bom ou é mau? Depende da nossa perspectiva e depende muito de nós. E é um bocadinho sobre isto, sobre esta nova, aquilo que alguns chamam de nova normalidade, esta nova situação que nós, como igreja, estamos a viver, que eu gostaria de refletir com os irmãos. Em primeiro lugar, lembrando que esta carta de Paulo foi escrita num contexto muito especial. Paulo estava preso e, de facto, ele aguardava simplesmente o momento de ser chamado para ser executado. Não era, portanto, uma situação fácil. E nós ficamos surpreendidos porque esta carta, que antecedeu a morte do apóstolo, é talvez a carta mais alegre de Paulo. É uma carta positiva, é uma carta vitoriosa, e é uma carta que deixa uma mensagem de esperança, de confiança. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele está animado com uma coisa. E nós temos que entender que este fator que o anima é o que vai determinar toda esta carta. É aquilo que ele explica neste versículo que nós lemos no início, o versículo 12, em que ele diz assim: As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. É isto que o anima. Paulo levantava-se de manhã, adormecia à noite, pensando na obra do Senhor. A mente dele estava completamente focada no Evangelho, no avanço do Evangelho, na forma do Evangelho chegar a outras pessoas e a outros lugares. E então tudo o que dizia respeito ao avanço do Evangelho, para ele era uma boa notícia, independentemente das circunstâncias em que esse avanço era feito. A palavra que está traduzida aqui, maior proveito, a palavra proveito, é uma palavra que no grego
era usada para o avanço de um exército. Quando o exército estava a conquistar território, eles então tinham um avanço, que é a palavra que é usada aqui e é traduzida por proveito. E aquilo que o apóstolo Paulo está a sentir é que o Evangelho está a avançar. O Evangelho, apesar de ele estar naquelas circunstâncias, o Evangelho, ele estava a conquistar terreno. E isso animava-o muito. Ele mesmo diz que o Evangelho estava a chegar à guarda pretoriana. A guarda pretoriana era um corpo de elite que era a guarda pessoal do imperador. Eram milhares de homens que tinham condições muito especiais, tinham muito poder, e eles estavam a receber o testemunho de Paulo. Porquê? Bom, porque alguém teve a ideia de amarrar Paulo com cadeias aos soldados, porque ele era um prisioneiro de alto risco, e então ele estava amarrado em cadeias. Ele mesmo diz que ele era um embaixador em cadeias. Ele estava preso dia e noite a um guarda. Ora, isso para Paulo era desagradável, mas para o soldado, para aqueles que estavam à volta dele, era um perigo muito grande, porque o perigo é que eles se convertessem. E nós sabemos que muitos se devem ter convertido, porque o apóstolo diz que a mensagem do Evangelho está a ser manifesta por toda a guarda pretoriana. Provavelmente já era um assunto de conversa, já havia conversões. Havia soldados que tinham conhecido o Senhor Jesus, estavam a experimentar o poder do Evangelho. E nós não sabemos quantos se terão convertido, mas sabemos que o apóstolo estava feliz, porque ele diz isto assim: tudo o que tem acontecido contribuiu para maior proveito do Evangelho. Pronto, era isto que ele queria, era esta a sua satisfação. Meus irmãos, e nós vemos aqui que o apóstolo, ele podia ter uma forma alternativa de viver estes últimos momentos da sua vida. Ele poderia transformar esta carta aos Filipenses como uma carta de despedida, uma carta emocional, uma carta com um sentimentalismo, olhando para trás, recordando o passado e despedindo-se, até com lágrimas. Mas nós não vemos nada disso nesta carta do apóstolo Paulo. Hoje, irmãos, nós temos que ter cuidado também para não cairmos um pouco numa atitude também passadista, porque alguns irmãos até já acham que a igreja já terminou a sua carreira. Agora só nos resta esperar que Jesus venha. Então os sinais estão aí, a pandemia é um grande sinal, Jesus vai voltar, não sabemos se é amanhã, se é depois de amanhã. Mas, irmãos, nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Ele pode voltar muito em breve e pode demorar anos ainda, nós não sabemos. E há muito território a conquistar e nós temos que fazer a obra do Senhor. Outros ainda recordam aqueles dias, que ainda estavam lá há tão pouco tempo, em que nós nos reuníamos todos os dias, estávamos sempre juntos, embora alguns se queixassem que havia cultos a mais, mas isso é outra questão. Então, lembram-se desse tempo em que havia louvor, as casas cheias. Meus irmãos, neste momento esse tempo passou e nós agora temos que enfrentar uma nova realidade. Então, nós podemos ter a visão que Paulo tinha, que é uma visão de um prisioneiro, que é o prisioneiro mais livre que alguma vez eu conheci, porque vemos que é um homem que olha para esta situação com os olhos da fé. Ele vê a realidade com os olhos da fé. E é este olhar da fé que nós precisamos também, neste momento, como igreja, de pedir ao Senhor que nos conceda. Então nós podemos dizer que, pela fé, nós temos a certeza, nós podemos crer que a Igreja de Jesus é hoje e será sempre uma igreja, e eu vou usar a palavra que hoje toda a gente conhece, uma igreja desconfinada, uma igreja livre. É uma igreja que não está prisioneira de nada, embora possa haver circunstâncias exteriores, mas nós temos liberdade para fazer prosperar o Evangelho. E nós vamos observar, irmãos, como o apóstolo desenvolve ao longo deste capítulo 1 3 vantagens na situação que ele está a viver. E essas vantagens são para nós também uma inspiração e levam-nos também a refletir. A primeira vantagem
É, como eu já disse, que Paulo via na sua prisão uma oportunidade maior de testemunhar do Evangelho. Então, ele estava na prisão, nas vésperas da sua morte, o que não era nada agradável, e nós também não queremos dizer que a crise que muitos hoje vivem, nós temos irmãos que estão a perder o emprego, nós temos irmãos que alguns provavelmente estarão já enfermos, e até, irmãos, em última análise, nós não sabemos se alguém irá partir por causa das circunstâncias desta enfermidade. Nós não sabemos. Então, nós não estamos a dizer que a situação aí fora é boa, não é isso. Mas a questão não é pessoal. A questão que Paulo coloca, o prisma, a perspectiva dele, não é pessoal. E o que é melhor para o Evangelho? O que é melhor para a prosperidade do Evangelho? Será que as circunstâncias em que nós hoje vivemos podem contribuir também para um melhor proveito, para um maior avanço do Evangelho? Irmãos, e nós só podemos dizer que sim. E tal como Paulo discerniu esta vantagem, nós também podemos discerni-la. Lembrando, aliás, que há um princípio geral que a palavra de Deus nos diz, em Romanos 8:28, que é um texto bem conhecido de todos os irmãos e que requer a nossa fé, mas que é um princípio verdadeiro. Nós lemos assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, meus irmãos, nós vemos que durante este tempo em que temos estado sujeitos às limitações desta crise que nós estamos a viver, nós também temos observado algumas bênçãos que Deus nos tem concedido. A primeira delas é que esta crise uniu-nos mais como igreja. Nós sentimos, isto é uma coisa que muitos irmãos têm comentado, nós sempre falamos de corpo, mas agora nós estamos a experimentar na nossa vida diária como é bom nós termos os vínculos, os laços de amor, de dependência, do conforto com os outros irmãos. Então, esta prática do amor fraternal é um grande avanço, é uma grande bênção que Deus nos tem dado. Uma segunda vantagem, uma segunda bênção que nós observamos é que esta crise tem tornado as pessoas mais sensíveis à pregação do Evangelho. Todos nós temos observado isso, que há pessoas que estavam muito endurecidas e de repente elas começam a cair em si, a observar o que se passa e começam a fazer perguntas. E às vezes perguntas que são as mais importantes sobre o sentido de tudo o que está a acontecer, procurando até da nossa parte se nós temos uma explicação. E isto é algo que também Deus tem operado e nós temos observado isso. Um outro aspecto é que nós como igreja, eu vou dizer uma coisa que eu espero que os irmãos entendam bem. Esta crise tem-nos feito, tem-nos obrigado como igreja a sair de um certo confinamento em que nós estávamos antes e que temos estado durante muitos anos. Eu explico. O Senhor já há alguns anos nos fez sentir que nós temos vivido demasiado fechados nas salas, fazendo cultos, o que é bom, o que é necessário, mas que não é o suficiente, porque o Senhor mandou-nos ir, e o ir é ir para lá para fora. Então, talvez uma grande vantagem para nós hoje é que nós vamos sair deste confinamento relativo. Os irmãos não levem a mal, é aquilo que eu estou a usar como uma imagem, mas é uma certa maneira de viver a igreja e agora já não é mais possível continuar só assim. Nós temos de fazer mais do que isso. Então, hoje, nós estamos a deixar de sentir aquele evangelho mais simples, de nós assistirmos aos cultos, de nós termos o louvor certinho, os dias certinhos. Hoje nós saímos dessa forma, de certa forma, mais oculta, mais escondida de ser igreja, e nós estamos a aparecer mais. Estamos a falar, estamos a testemunhar, estamos nas redes sociais, estamos a aparecer. E isto é importante, porque é no mundo que nós temos de trabalhar, e é para o mundo que Deus ama que nós temos de falar
para que o Senhor possa operar. Então hoje, irmãos, nós estamos obrigados a reunir menos nas salas e estamos a usar outros meios à distância, também chamados telemáticos. Estes meios são uma surpresa para muitos de nós, porque muitos, nem sabíamos como usar. Nem sabíamos, mas temos aprendido. E eu digo uma coisa, irmãos, que hoje, se o apóstolo Paulo vivesse e tivesse os meios que nós temos, ele fazia uma festa no mundo inteiro. Imaginem o apóstolo Paulo com um YouTube na mão, ou com sites, ou com formas. Ele atingia o mundo todo. Irmãos, e nós temos de abrir os nossos olhos e ver os meios extraordinários que hoje a tecnologia nos proporciona e que nós podemos usar com sabedoria, usar na direção do Espírito Santo, usar no corpo, não é usar de uma forma selvagem, mas nós podemos usar para a glória do nome do Senhor. Então nós vemos que, no meio de tudo isto, a mensagem da Igreja está a atingir os lares. E nós vemos que há irmãos que estão até um pouco adormecidos e que estão a despertar. Há pessoas que tinham deixado de ir à igreja e que têm mostrado o desejo de voltar. Há familiares nossos que raramente ou nunca vão aos cultos, mas em casa, quando nós ligamos o culto, quando nós estamos ligados por videoconferência com os nossos irmãos, eles querem também ouvir e querem participar. Isto é uma bênção muito grande. E estamos a chegar a muitos lugares do nosso país e também do estrangeiro, onde nós nunca chegávamos antes. Então hoje nós temos reuniões de um pequeno GEB, por exemplo, uma reunião de um grupo, em que há 2 irmãos aqui em Portugal, há um na Bélgica, há outro na Suíça, e estão todos juntos ao mesmo tempo. Então, irmãos, há uma nova abertura de novas portas, novas oportunidades que o Senhor tem operado, e nós podemos dizer assim, bom, isto contribuiu para o avanço do Evangelho, para maior proveito do Evangelho. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, é que no meio desta crise nós temos vindo a dar mais valor às nossas casas. É muito interessante que a Igreja, ela nasceu nas casas. Como os irmãos sabem bem, no livro de Atos, nós vemos que os discípulos reuniam-se em casas. E vemos que depois nas epístolas, Paulo muitas vezes envia saudações aos irmãos que estão numa determinada casa. E hoje nós estamos não a ficar limitados às casas, mas estamos a incluir as nossas casas no serviço da Igreja. Então cada uma das nossas casas já se transformou numa pequena igreja. Nós estamos ali já reunidos como igreja. Os pais estão a orar com os filhos, com os outros familiares, talvez não orassem tanto antes. Alguns estão a chamar vizinhos para ouvir a palavra de Deus. E as nossas casas estão a transformar-se em lugares de reunião, de oração e também de pregação da palavra. Então, meus irmãos, são apenas alguns exemplos, haverá outros, de vantagens, de coisas boas que surgiram agora no meio desta crise e que podemos dizer que têm contribuído também para o avanço do Evangelho. A segunda vantagem que o apóstolo aponta, para além desta primeira, que é as novas possibilidades de atingir outros, é o encorajamento dos irmãos. Então ele fala que a segunda vantagem é que a sua prisão encorajou outros irmãos. Reparem como nós lemos aqui no versículo 14. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, ao ver a situação de Paulo, e ao ver que Paulo, mesmo assim preso, ele continuava a trabalhar, continuava a pregar, e havia conversões, os irmãos começaram a ficar encorajados, pensando, bom, se Paulo está nestas circunstâncias e consegue fazer isto, muito mais nós. E houve um avivamento em muitos irmãos que começaram a ter coragem para falar, para pregar o Evangelho, e isto animou muito também Paulo. Então, irmãos, hoje nós também estamos a ver que há uma surpresa muito agradável que nós temos visto na vida de muitos irmãos. Tem havido um despertamento de muitos irmãos para servir ao Senhor.
Deixem-me dar só 2 exemplos. O primeiro diz respeito aos jovens. Os jovens têm-se mobilizado de uma forma nova e têm participado no louvor, mas também no auxílio aos irmãos, ajudando mesmo na parte de técnica, mas também na evangelização. Então nós hoje vemos uma nova mentalidade surgir no meio dos jovens. Jovens que estavam um pouco apáticos, agora estão mais vivos, ativos na obra do Senhor. Um outro exemplo, nós fizemos há tempos uma divulgação de um vídeo evangelístico que usamos como quem distribui um folheto, distribuir em massa. Quando nós distribuímos um folheto também, sabemos que às vezes o folheto é deitado ao chão, outras vezes é metido ao bolso, mas há sempre alguém que lê, etc. E essa foi a nossa ideia ao divulgar este vídeo. E nós vimos com surpresa como muitos irmãos enviaram este vídeo para os seus contactos e nós aqui há tempos tínhamos uma contabilidade de 17 mil contactos, mas provavelmente já subiu muito, até porque alguns desses contactos, por sua vez, enviaram a outras pessoas. Isto significa, irmãos, que os irmãos nas igrejas estão motivados para trabalhar, para servir, e isso é algo que alegra muito o Senhor. Então nós podemos dizer, como no tempo de Paulo, que muitos hoje ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Glória a Deus por isso. Uma terceira vantagem que o apóstolo aponta diz respeito a algo que talvez não fosse tão visível a olho nu, que é a revelação dos irmãos verdadeiros e aqueles que não eram. Que é um fator que às vezes nós esquecemos. É que, por vezes, no meio de muita gente, há aqueles que não querem nada a não ser um certo convívio social. E o que Paulo diz, ele diz o seguinte: eu observei que alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia. Uns anunciam a Cristo por contenção, não puramente. E, de certa forma, no meio das crises, também nós nos revelamos. Que tipo de crente é que eu sou? Sou um crente mesmo que eu quero servir ao Senhor? Ou o meu compromisso com a igreja é mais de tipo social, é o convívio com os irmãos, é ir aos cultos, aquele rame-rame? É isso que me prende à igreja? E esses aí não vão gostar desta nova situação que nós estamos a viver, porque ela requer muito mais de nós. Mas os crentes fiéis, aqueles que têm no seu coração amor a Jesus e desejo de cumprir a sua palavra, irmãos, esses também se estão a revelar e vão se revelar cada vez mais. Então, meus irmãos, nós sabemos que quem é do Senhor, no meio destas dificuldades, vai ficar mais encorajado, vai servir mais e vai servir melhor. Agora, irmãos, nós queríamos concluir observando que ao longo deste texto o apóstolo Paulo manifesta algumas atitudes que para nós são muito interessantes e que podemos aplicar à nossa vida. E nós vemos em Paulo, em primeiro lugar, um homem consciente da sua chamada. Paulo sabia qual era a sua chamada. Aliás, ele várias vezes nas suas cartas, ele diz que foi chamado para ser apóstolo dos gentios, apóstolo e mestre, para pregar a palavra. E ele chegou a dizer: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então ele sabia que tinha sido chamado para um objetivo: anunciar o Evangelho. Meus irmãos, nós temos também de estar conscientes, como igreja, da nossa existência e da nossa chamada. Nós estamos aqui no mundo para quê? O que é que Deus tem para nós? É apenas passarmos o tempo melhor possível até Jesus voltar? O que é que nós estamos aqui a fazer? Paulo sabia, ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E nós temos de estar conscientes de que nós, como igreja, nós temos a mesma missão, temos a mesma chamada, que é anunciar o Evangelho até que Jesus volte. Uma igreja que deixar de anunciar o Evangelho está numa situação muito difícil aos olhos do Senhor. A segunda coisa que nós vemos em Paulo é um homem sem medo da morte. E, aliás, podemos dizer que todo o crente deveria ter esta certeza de que a morte não é um fim definitivo. Então ele diz aqui em Filipenses:
segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Versículo 20. Antes, em toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. E depois ele diz, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, meus irmãos, Paulo não tinha medo da morte. Ele sabia que a morte viria. E nós podemos dizer, irmãos, que nós também sabemos que a morte um dia virá para nós, a não ser que Jesus volte antes. Pode vir com esta enfermidade, deste vírus, ou pode vir com um outro vírus qualquer, ou até pode vir de outra forma qualquer, nós não sabemos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é que tem todos os nossos dias contados. É um assunto que nós não devemos estar preocupados. Se vou morrer agora, se vou morrer depois. Agora, nós temos de ter todo o cuidado com a nossa saúde. Nós temos o dever de estar vivos para servir ao Senhor, para estar com os nossos. Mas se um dia a morte chegar para nós, isso para nós não é o fim do mundo, porque nós estamos preparados, porque somos peregrinos aqui. E Paulo diz estas palavras maravilhosas. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós estamos a viver aqui, somos peregrinos, mas a nossa cidade está nos céus. Jesus foi preparar uma morada eterna e nós podemos descansar servindo ao Senhor o melhor que pudermos. E este é um outro ponto que nós vemos em Paulo, que ele era um homem que queria aproveitar ao máximo o tempo da sua vida. E os irmãos sabem que o tempo pode ser medido de duas formas. Quantitativamente, mas também pode ser medido qualitativamente. Do ponto de vista do reino, o tempo quantitativo não tem grande significado. Nós podemos viver muito tempo sem quase nenhum proveito para a obra do Senhor. Mas podemos viver menos tempo e o pouco tempo que nós vivemos tem uma qualidade espiritual altíssima. O Senhor Jesus é um exemplo disso. Ele mudou a história da humanidade em quanto tempo? 3 anos. Ele mudou tudo. Então, meus irmãos, não é tanto a quantidade de tempo, mas é se nós, de facto, queremos dar qualidade à nossa vida, aproveitando o tempo de vida que nós temos o melhor possível. Paulo não vivia cheio de medo, passando o tempo dele a dizer, Senhor, livra-me da morte, Senhor, Tu tens poder para me tirar da prisão. Não, ele não perdia tempo com isso. Ele descansava no Senhor, sabia que o seu dia chegaria, e nós é mesmo espírito, irmão. Nós temos que aproveitar o nosso dia. Um dia há de chegar, alguns são mais idosos, chegará em princípio mais cedo, mas poderão até sobreviver a outros. Não é uma questão que nos preocupa. Agora, o que nos deve preocupar é responder esta pergunta. O que é que eu vou fazer com o tempo de vida que o Senhor ainda me der? Muito ou pouco. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou aproveitar este tempo? Ora, então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele diz, eu estou em aperto. Por um lado, eu gostaria de partir. Por outro lado, eu acho que se eu ficar mais um pouco, vai ser benéfico. E é isso, irmãos, que nós também sentimos como igreja. Por um lado, nós gostaríamos que Jesus viesse amanhã. Amanhã não, hoje. Por outro lado, se demorar um pouco mais de tempo, nós temos de aproveitar. E temos de aproveitar como se fosse o último dia da nossa vida, aproveitando ao máximo para fazer a obra do Senhor e não deixar para mais tarde, porque se nós adiarmos, esse dia poderá nunca mais chegar. E a última coisa que nós vemos em Paulo é um homem livre. E é de facto notável que nós observamos Paulo fisicamente prisioneiro, mas livre em muitos aspectos. Olhem, a primeira coisa que Paulo estava livre era de autopiedade. Às vezes nós temos muita autopiedade, temos piedade de nós próprios, temos pena de nós próprios. Queixamos, olhamos para o espelho e choramos ao ver aquela carinha ali, olhamos para a nossa vida, e então somos assim muito chorões diante do Senhor e estamos muito preocupados com a nossa vida, mas nós vemos o seguinte, que Paulo ele não perdia tempo com essa autopiedade.
A segunda coisa que já foquei é que era um homem livre de medo. Então, o irmão, se está a viver com medo, o irmão tem que se libertar de medo. Não quer dizer que não deva usar a máscara, lavar as mãozinhas, tudo isso, mas o medo é uma coisa do coração. Então, nós temos que ter confiança no Senhor e viver em alegria na presença dEle. A terceira coisa é que ele era livre para pregar o Evangelho, que era o grande desejo de Paulo. Era aquilo que o levava a viver, que o movia todos os dias. E ninguém o proibia de pregar. É interessante porque prenderam Paulo, meteram-no lá num lugar, depois ele até alugou uma casa, nós lemos em Atos, e prenderam-no com as cadeias aos soldados, mas ninguém lhe pôs uma mordaça na boca. Esqueceram-se. Ora, para Paulo isso foi uma maravilha, porque ele podia pregar à vontade. E eu pergunto, alguém nos impede de pregar o Evangelho? Alguém nos impede de estarmos reunidos com os irmãos, ou presencialmente, ou por telefone, ou por outro meio? Ninguém nos impede. Alguém nos impede de falar de Jesus, de orar, de servir ao Senhor? Irmãos, ninguém nos impede. Nós somos livres. Mas, irmãos, concluindo, nós vemos como é interessante observar que o livro de Atos, em 28, 30 e 31, termina de uma forma muito curiosa. Os últimos 2 versículos do livro de Atos. Lemos assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o Evangelho de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Meus irmãos, se havia alguém confinado, era Paulo. Estava ali preso. Mas havia esta liberdade que eu já expliquei, esta liberdade interior que o Senhor lhe atribuiu, a liberdade de pregar o Evangelho e de fazer avançar o reino de Deus. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. Paulo estava preso, mas o Espírito Santo não. Meus irmãos, e às vezes a igreja, ela está livre, mas está confinada, porque ela não prega o Evangelho. Ela não fala, é como se estivesse amarrada, amordaçada. Essa é a verdadeira igreja confinada e nós não queremos ser nunca uma igreja confinada. E nós vemos aqui em Atos, no final do capítulo 28, estas marcas da liberdade de Paulo. Primeiro, nós lemos, ele recebia todos quantos vinham vê-lo. Meus irmãos, todos os que quiserem ouvir nesta última hora a mensagem da salvação vão ter liberdade para ouvir. A segunda coisa, Paulo pregava e ensinava com toda a liberdade. Quer dizer, ele tinha aquilo que nós podíamos chamar hoje liberdade de expressão. Nada limitava o que Paulo dizia, não havia ninguém a censurar. Ele falava com toda a liberdade. E depois, a palavra ainda reforça, sem impedimento algum. Então, meus irmãos, ninguém pode dizer, nós hoje, como igreja, estamos impedidos. Nós não estamos impedidos. A igreja nunca esteve impedida, mesmo nos piores tempos de perseguições. E hoje, muito menos. Nós não estamos impedidos de fazer aquilo que para que o Senhor nos chamou. E a igreja, irmãos, é um pouco como Paulo, nestes últimos dias da sua vida. Nós estamos numa casa alugada, não é nossa, este mundo não é nosso, a nossa casa está nos céus. Paulo ficou ali 2 anos, a igreja já está há 2000 anos, na verdade, nesta casa alugada, que é este mundo. Não sabemos quando chegará ao fim, quando é que Jesus voltará, sabemos que será muito em breve, mas não sabemos quando. E também sabemos outra coisa, que até ao fim, tal como Paulo, nós teremos toda a liberdade para pregar, para orar, para servir ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de ser esta igreja desconfinada, esta igreja livre para servir ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos use e use cada irmão para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, a paz do Senhor.